Bom, irmãos, na paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Estamos reunidos no último domingo desse ano. Que coisa maravilhosa, reunir para adorar o Senhor, né? Depois de tantas batalhas que nós enfrentamos esse ano, nós estamos aqui. E nós devemos isso a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Nós vamos, irmãos, meditar um pouco na palavra de Deus para ver o que Deus tem a falar mais um pouco aos nossos corações através da tua santa palavra. Vamos abrir a palavra de Deus em primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29. Nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo de número 10. Primeira Crônicas 29, a partir do versículo número 10, alguns versículos apenas dessa oração maravilhosa feita pelo servo de Deus Davi. Amém. 29, 1 Crônicas 29, versículos de número 10 em diante. É a oração que Davi fez a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então Davi louvou o Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, Deus de nosso antepassado Israel, louvado sejas para sempre. Ó Senhor, a Ti pertence a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo o que há nos céus e na terra é Teu, ó Senhor, e este é Teu reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vêm somente de Ti, pois Tu governas sobre tudo. Poder e força estão em Tuas mãos, e cabe a Ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos o Teu nome glorioso. Mas quem sou eu? E quem é meu povo, para que pudéssemos Te dar alguma coisa? Tudo que temos vem de Ti, e demos apenas o que primeiro de Ti recebemos. Somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra e passam rápido sem deixar vestígio. Até aí a palavra do nosso Deus. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Estamos agradecidos pela Tua maravilhosa presença, pela forma qual o Senhor, através dos louvores, já falou o nosso coração, ministrou o Senhor na nossa alma nesta noite. Mas estamos diante da Tua santa e poderosa palavra. Querido Deus, sabemos que a Tua palavra, quando é enviada, não volta vazia, mas antes produz aquilo pela qual ela foi enviada. Pedimos que o Teu Espírito Santo use o pregador nessa noite, para que possamos Te ouvir, Te compreender, entender
aquilo que o Senhor, por meio desta palavra, quer falar conosco nessa noite. Que haja renovo nos nossos corações, que haja, Senhor, alegria transbordante em cada um de nós, na vida de todos que terão acesso a essa mensagem. Que a graça do Senhor possa manifestar, levando salvação, levando cura, levando libertação, levando renovo, alegria, prosperidade, porque Teu é o reino, Senhor. Tudo que bom vem de Ti, e nós estamos aqui para receber o Teu bem. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar seus assentos. Meus irmãos, essa semana, no meu local de trabalho, o meu chefe me fez uma pergunta. Eu pergunto para alguns que estavam na roda lá: qual a palavra que você usaria para definir esse ano? Eu disse para ele assim: gratidão. E é exatamente sobre gratidão. Nós estamos reunidos no último domingo desse ano. E eu creio que não teríamos outra coisa para falarmos ou demonstrarmos diante de Deus a não ser a gratidão. A gratidão, nosso coração grato por aquilo que Deus fez nas nossas vidas durante todo esse ano. Se nós formos pensar nas lutas, se nós formos pensar nos problemas, nas provas, pode ser que muitos tiveram uma luta tão grande que até pensaram em parar, até pensaram em desistir, mas continuaram e chegaram até aqui, ainda de pé, louvando a Deus. Isso é maravilhoso. Quando o Senhor nos pega muitas das vezes como alguém que precisa ser carregado no colo, porque se depender de nós não temos forças. Meus irmãos, muitas das vezes é assim que diante da luta nós nos encontramos sem força para continuar. Por que não dizer sem força para reunir como igreja? Para cultuar a Deus como comunidade, agradecendo a Deus em comunidade. E muitas das vezes parece faltar força. Eu vou dizer para os irmãos que não foi nenhuma e nem duas vezes, não digo esse ano, mas em outras épocas que eu vivi exatamente isso. Eu não tinha força. Parecia que a minha força tinha ido embora. Mas eu dizia assim: nem que seja arrastando, eu vou reunir, eu vou para o culto, porque eu sei que lá o Senhor vai usar o irmão, vai usar a comunidade, vai trazer uma bênção para a minha vida. E foi assim. E foi assim que eu venci muitos e muitos momentos na minha vida. Esse ano, alguns dos irmãos sabem o que nós passamos em questão de ministério. Nós, com um grupinho pequeno, lutando para avançar. De repente, alguns irmãos que estavam nos ajudando com funções ali, professoras, obreiros, começaram a nos deixar. E aquilo era muito difícil, porque um grupo pequeno, quando uns começam a abandonar o quarto, a gente começa a pensar como é que vai ser. E teve exatamente um momento na minha vida, numa sexta-feira, que eu comecei a conversar com Deus na minha mente e a questionar por que estava acontecendo essas coisas, a questionar o meu ministério. E eu confesso aos irmãos que eu pensei ali
em parar. E aí a minha esposa me chamou para ir no supermercado. Quando eu saí de casa, vem um jovem desviado do Evangelho. Olha que coisa. Como é que Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz, Ele usa quem Ele quiser usar. Desviado do Evangelho, do mundo das drogas. Eu já tinha orado com ele há uns tempos atrás, em frente à minha casa, e dado um conselho para ele, e de repente ele vem caminhando para a minha direção, e eu pensei assim, tem duas coisas que esse camarada vai querer comigo: ou vai querer que eu ore por ele, ou vai querer me pedir dinheiro. Essas duas coisas. Só que não foi nenhuma coisa nem outra. Ele foi chegando perto de mim e falou assim: você é uma pessoa abençoada. Você não tem noção de quanto Deus tem usado a sua vida para abençoar as pessoas. Você não faz ideia. E disse assim para mim: não pare. E ele repetiu diversas vezes: não pare. E de repente ele falou assim: não sei por que eu estou te falando essas coisas. E repetiu e disse: não pare. Mas eu sabia que não era ele que estava falando, mas era Deus usando aquela vida para trazer uma mensagem, uma resposta para mim naquele momento. Pois bem, no dia, na sexta-feira, no sábado, eu recebo uma mensagem de um dos meus braços direitos: pastor, não dá para continuar mais. A esposa não estava conosco, os filhos, meus filhos, minha esposa, não dá para a gente, eu vou ter que estar por eles. Se Deus não tivesse falado comigo na sexta-feira, não pare, talvez eu tivesse parado ali. E o Senhor me dê recurso. E hoje nós estamos aqui. As duas igrejas se uniram. O grupo aumentou o trabalho também, mas aumentou também o número de pessoas dispostas para trabalhar. E eu vou dizer para os irmãos, em nome de Jesus, esse ano que nós vamos iniciar, 2025, nós vamos trabalhar, e Deus vai nos honrar, e Deus vai prosperar a nossa vida, vai prosperar essa comunidade, porque o Espírito de Deus há de mover os nossos corações, quebrar as cadeias, remover os obstáculos, para que possamos fazer aquilo que Deus espera de nós. Nós vamos, assim que tivermos a primeira oportunidade no início desse ano, nós vamos reunir a igreja para traçarmos uma estratégia para o ano que vem, o que nós vamos fazer, o que nós precisamos fazer, o que nós podemos alcançar, do ponto de vista do crescimento espiritual da comunidade, do ponto de vista do evangelismo, daqueles que estão lá fora precisando ser socorridos. Nós vamos traçar isso em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai nos dar uma bênção. Mas eu posso dizer que eu estou aqui com o coração agradecido a Deus por não ter parado, pelo Senhor ter falado comigo, como sempre falou, nos momentos mais difíceis da minha vida, no momento de decisão, de decisões sérias. Deus nunca deixou de me dar uma palavra, uma direção, e eu louvo ao Senhor por isso. Glória ao Senhor Jesus, porque Ele é o nosso ajudador. Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui é uma oração de Davi, um momento assim, muito especial para a nação de Israel. O povo de Israel, quando foi tirado do Egito, e Deus fez uma promessa ao povo judeu, de levá-los para uma terra que seria deles. Essa terra já tinha outras pessoas ocupando, mas Deus havia feito uma promessa para Abraão: onde ele colocasse os seus pés, a terra seria dele. Mas não seria dado naquele momento. Antes disso, o povo seria levado para o Egito. Antes disso, ia passar só 400 anos.
para a promessa cumprir. Às vezes nós queremos, nós somos um pouco ansiosos, queremos ver a promessa acontecendo logo de imediato. Uma igreja que está começando, então, nem se fala. Nós gostaríamos que tudo acontecesse assim de uma hora para outra, quando fosse amanhã, as coisas estivessem, Mas sabe a coisa? Nós precisamos ter paciência para esperar no tempo certo de Deus as coisas acontecerem, porque Ele faz no tempo dele, e às vezes nós não compreendemos. Aliás, às vezes até nós atrapalhamos, porque o povo de Israel, quando sai do Egito agora para tomar posse da terra prometida, eles caminharam 2 anos, já ficaram na entrada da terra. 2 anos de caminhada no deserto, agora era só entrar, expulsar os inimigos e tomar posse da terra. Mas eles murmuraram contra Deus, reclamaram contra Deus. Aquele trajeto no deserto foi o trajeto que Deus provou aquele povo, e ali fazendo milagres, mostrando que Ele estava com aquele povo. Olha, eu falei que eu vou estar com vocês, eu falei que eu vou dar a vocês a bênção. Mas quando a dificuldade vinha murmuração, vinha reclamação, reclamava da liderança. E era assim. E aí quando chegou na hora de tomar posse da terra prometida, o que acontece? O Senhor manda, agora através de Josué, Moisés já está encerrando o seu ministério, e envia os espias para ver como é que era a terra. E cada um de cada tribo, eles foram lá observar a terra e ficaram maravilhados, porque Deus tinha feito uma promessa que ia dar para eles uma terra que mana leite e mel. Essa expressão, a terra que mana leite e mel, era uma terra próspera, uma terra boa. Podemos pensar em terra boa quando você olha para o deserto. Imagina você pegar uma terra boa. Pois era exatamente isso que Deus tinha prometido para o seu povo, e de repente eles olham aquilo lá, a terra realmente era uma terra boa, como Deus havia prometido, só que tinha um probleminha lá. Quem dominava a terra eram gigantes, guerreiros gigantes. Dos 12, 10 voltaram desanimados. Essa terra realmente é boa, mas tem muito gigante lá, o negócio não vai ser fácil. E duvidaram do Deus que havia feito a promessa de colocá-los lá. Somente Josué e Caleb vai dar uma palavra para o povo, dizendo que não, o Senhor Ele pode nos colocar lá, e o povo quer apedrejar Josué e Caleb por causa disso, dessa atitude. Deus agora diz assim para aquela nação: vocês não vão entrar. Vocês não vão entrar. Vocês vão ficar aqui 40 anos, até morrer toda essa geração murmuradora. Somente os que vão nascer, os novos, somente os novos dessa geração, que não presenciaram tantas coisas como vocês, e que vão entrar e tomar posse. Da geração antiga, somente Josué e Caleb. Quando o povo ficou sabendo que Deus tinha falado, não, agora nós vamos lá, vamos tomar posse, não sei o que, vamos lá para enfrentar, e o Senhor não vai, porque agora o Senhor não vai com vocês. Vocês entrar agora nessa guerra, vocês vão entrar para perder, porque o Senhor não vai mais. Chegou o momento da bênção, eles foram entrar na terra prometida, tomaram a posse da terra prometida, com lutas, com vitórias, tomaram posse da terra prometida, conforme o Senhor havia falado. No trajeto no deserto, esses anos que eles ficaram no deserto, eles tiveram, por orientação do Senhor, construir um tabernáculo, onde eles se reuniam para cultuar a Deus. Nesse tabernáculo, tudo de acordo com a medida que Deus havia revelado para Moisés. E por que era um tabernáculo de cortina, desmontável? Porque eles tinham que sair de vez em quando, caminhar no deserto de um lado para o outro. Eles tinham que desmontar o tabernáculo e montar novamente. Então foi feito um tabernáculo. Só que quando eles foram construir o tabernáculo, construir aquele ambiente para culto, foi pedido então que eles trouxessem ouro, pratos, materiais para a construção.
diz a palavra do Senhor, que o Espírito de Deus moveu tão fortemente aquele povo, que voluntariamente eles começaram a trazer ouro, prata, o que tinha para a construção do tabernáculo. Chegou um momento que Moisés falou assim: chega, não traz mais nada. De tão voluntário, tão agradecido, tão movido estava aquele coração, e eles construíram o tabernáculo. Agora na terra prometida, agora eles não iam ficar andando mais. Então Davi decide agora construir, em vez de um tabernáculo móvel, um templo fixo, nas medidas dadas por Deus, segundo o tabernáculo, mas agora fixo. E para a construção desse templo, Deus também fez a mesma coisa. Moveu o coração do povo de forma a doar voluntariamente os materiais para a construção daquele templo. E quando Davi viu todos esse mover, o recurso à disposição, tudo foi ofertado, o povo se alegrou com as ofertas. Versículo 9 diz assim: o povo se alegrou com as ofertas, pois entregou ao Senhor voluntariamente de todo o coração. E o rei Davi também se encheu de alegria. Olha, oferta a Deus só faz sentido se for voluntário e se for de todo o coração. É assim que Deus quer. A voluntariedade e o coração envolvido na oferta. A alegria envolvendo a ação do povo para a realização de um projeto, de uma obra que Deus estava realizando. E é exatamente nesse contexto que Davi vai fazer essa oração de gratidão, uma oração que vai demonstrar a gratidão a Deus por aquela operação maravilhosa que foi feita para a construção daquele primeiro templo de Israel. E nessa oração, Davi fala algumas coisas que nós lemos aqui, que é importante para nós pensarmos. A primeira coisa é que Davi louvou o Senhor na presença de toda a comunidade. Às vezes nós ouvimos pessoas dizer assim: igreja sou eu. Isso é uma expressão equivocada. O meu corpo é templo do Espírito Santo, a Bíblia diz. Mas a comunidade também, a Bíblia diz que é templo do Espírito Santo. A igreja, diz a palavra, que ela é corpo de Cristo. E eu sou membro desse corpo, eu sou uma parte que pertence a esse corpo. A igreja, na verdade, é uma comunidade que reúne para servir a Deus como irmãos. Isso é a igreja. Reunir em comunidade, na presença da comunidade, alegrar diante de Deus, isso sempre foi ensinado na Bíblia como algo precioso aos olhos de Deus. Nós estamos fazendo aqui juntos, louvando a Deus, glorificando a Deus, reconhecendo que nós somos irmãos, que nós estamos ligados com o mesmo Espírito operando em nós aqui, para nos unir em comunidade. Isso é maravilhoso. E aí ele vai dizer na oração dele assim: o Deus de nosso antepassado Israel, louvado seja para sempre. O Senhor, a ti pertence a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Imagina, um rei que tinha toda a autoridade nas mãos, mas ele reconhecia uma coisa: todo o poder, toda a glória, toda a vitória, toda a majestade pertence a Deus. É assim, quando ele vai recitar o Salmo 23, que coisa gloriosa, como que Davi se apresenta? Ele apresenta o Senhor, meu Deus.
O que eu sou? Uma ovelha dependente. Uma ovelha dependente desse pastor. Imagina um rei se colocando assim. É assim que o Senhor espera que cada ser humano olhe e se coloque diante dele. Total dependência de Deus. Reconhecendo que não é de nós. O poder não está em nós. A vitória que nós alcançamos esse ano, diante das nossas lutas, não foi por nossa causa, não é mérito nosso. A vitória vem de Deus, a condição vem de Deus, a força vem de Deus. É isso que Davi está dizendo na sua oração de gratidão. E ele vai dizer assim: tudo que há nos céus, na terra, é teu, ó Senhor, e este é o teu reino. Tudo que há no céu e na terra pertence a Deus. Quando nós cultuamos ao Senhor, reunimos para cultuar ao Senhor, muitas das vezes as pessoas não sabem o que vão fazer quando vão cultuar a Deus. A razão para nós cultuarmos a Deus não é nós reunirmos para pedir uma bênção. Podemos repetir, não tem problema nenhum. Senhor, eu preciso de uma bênção aqui de cura, eu preciso que o Senhor abra a porta para mim, o Senhor faz, não tem problema nenhum. Mas a motivação do culto não pode ser aquilo que eu quero receber. A motivação do culto é aquilo que eu recebi, é o reconhecimento da majestade de Deus, da graça de Deus operando na minha vida e exaltar. Por isso que os louvores devem exaltar a majestade de Deus. Todo louvor que nós cantamos tem que ser um louvor que exalte não o homem, mas o Deus que salva o homem, o Deus que sustenta o homem, o Deus que liberta o homem, o Deus que nos faz vencer, que faz o homem vencedor. O louvor tem que levar à exaltação a esse Deus, a quem pertence todas as coisas. Se o nosso culto não leva a comunidade a entender isso, por que nós começamos o nosso culto de joelho? Há um sentido nisso. Isso é uma liturgia que tem uma finalidade. Tem a finalidade de nos lembrar diante de quem nós estamos para prestar culto. E não tem outra posição melhor a não ser de joelho diante da majestade de Deus, reconhecendo que nós somos pequenos, reconhecemos a soberania de Deus. Estamos aqui não para exigir nada dele, mas para agradecer e esperar mais uma vez que a sua graça nos alcance. Então, quando nós ajoelhamos para entender, olha, eu sou um pecador, eu pequei hoje, eu estou dentro da majestade de Deus, eu preciso confessar a Ele o meu pecado, para que eu possa adorar a Ele, para que eu possa cultuar a Ele. Há pessoas que às vezes começam o culto sem sequer pedir perdão dos pecados. Já começa cantando, louvando. Eu entendo que o primeiro passo é: espera aí, vamos confessar a Deus os nossos pecados. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui uma experiência que eu vivi quando jovem. Eu lembrei essa semana contando com colegas de trabalho essa experiência. Eu fui orar ao Senhor e ajoelhei no canto do meu quarto. Eu morava lá no Pedregal. E de repente eu me senti tão pequeno, tão incapaz de louvar a Deus, que eu lembrei da oração de Isaías. E eu fiz exatamente aquela oração que Isaías fez, Isaías 6. Eu disse assim: Senhor, envia um anjo com a brasa viva do altar, toque os meus lábios, purifique a minha iniquidade, para que eu possa te louvar, para que eu possa te adorar. Irmãos, eu sei que tem pessoas que têm visão de anjo, eu nunca vi anjo. Só que naquele momento eu fui tomado num quebrantamento. E comecei a falar em línguas estranhas, fiquei um tempo chorando, falando em línguas ali, orando ao Senhor.
Eu tinha certeza que o anjo tinha feito aquilo ali por ordem de Deus. Quando terminei a glorificação, terminei a minha oração, Deus tocou no meu coração para que eu abrisse a Bíblia. Ele queria falar comigo. Quando eu abri a palavra de Deus, estava assim: e um serafim, um anjo, voou para mim, trazendo a brasa viva do altar, tocou os meus lábios e purificou-me a minha iniquidade. Como aquilo foi tão importante para mim. Quando nós começamos um culto, é preciso que a gente tenha essa noção de quem nós somos e que nós precisamos dessa operação da graça de Deus nos purificando, do sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo, pelo Espírito sendo aplicado em nós, para o perdão dos nossos pecados. Para aí sim nós podemos adorar a Deus. A carta aos Hebreus diz que nós devemos ter ousadia para entrar na presença de Deus, coragem, para entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era um lugar no templo que somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Se alguém entrasse lá, se não fosse o sumo sacerdote, morria fulminado. Só que quando Jesus foi crucificado, o véu do templo rasgou de alto a baixo. Aleluia! E o acesso à presença de Deus pelo sacrifício de Cristo está aberto a todos os homens, a todos que pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue de Jesus, pela fé nesse sacrifício, entra, tem ousadia de acreditar que pode entrar na presença de Deus, para ouvir a Deus, para falar com Deus, para louvar a Deus. Aleluia! Cantamos aqui hoje: o véu que separava não separe mais, não separa mais. Coisa maravilhosa é saber disso. Ele diz assim: riqueza e honra vem somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão nas tuas mãos, e cabe a ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graças, olha a expressão aqui, damos graças ao que nós estamos aqui fazendo. Senhor, nós estamos aqui cultuando o Senhor, dando graças ao Senhor por esse ano, pelas bênçãos, pela presença do Senhor conosco, porque nós estamos aqui na tua presença, louvamos o teu nome, não temos outra preocupação a não ser louvar o nome do Senhor. Não é o nome do pastor, não é o nome de líder algum, é o nome do Senhor. Louvamos o teu nome, glorioso nome, glorioso nome. Sabe o que a Bíblia diz? Que ao nome do Senhor Jesus se dobrará todo o joelho para confessar o Senhor. Ao nome do Senhor. No nome do Senhor Jesus, até os demônios estremecem. Esse é o nome glorioso sobre todos os nomes. E ele diz: mas quem sou eu? Quem sou eu? Olha o rei Davi falando. Ele podia falar assim: ah, mas eu também, né, Senhor? Eu sou o rei, o Senhor me escolheu entre os meus irmãos, né? Ó, entre os meus irmãos eu fui escolhido, Senhor. Eu tenho aqui uma ligação íntima com Deus. Não. Ele diz assim: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? E quem é meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Olha, eles levaram ofertas abundantes para a construção do templo. E aí ele fala assim: mas quem sou eu, Senhor, para te dar uma coisa? Quem é meu povo para te dar uma coisa? E aí ele vai dizer o seguinte: tudo que temos vem de ti. Aleluia. Ah, meus irmãos, é assim que nós precisamos pensar na nossa vida. Tudo que nós temos vem do Senhor. Nós não podemos deixar de reconhecer, de ter gratidão. Sabe qual é o problema muitas vezes nosso?
é reclamar daquilo que nós não temos, em vez de agradecer por aquilo que nós temos, porque o que nós temos vem do Senhor, e Ele distribui como Ele quer. Se Ele dá mais para um e menos para o outro, Ele é soberano para fazer, Ele sabe por que está fazendo, mas em tudo Ele é justo. Deus é justo. Embora às vezes nós não consigamos compreender muito das coisas, porque nós temos uma medida diferente, não é verdade? Mas Ele age com justiça, age com misericórdia, Ele faz o que bem apraz, para a glória dele. E aí Ele fala assim: olha, tudo que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Glória a Deus. E damos ao Senhor. Sabe quando a gente faz uma oferta aqui? Então, hoje já esquecemos, a gente faz o pedido de oferta. Sabe quando a gente coloca uma oferta aqui? Hoje eu dei uma oferta. Mas quem que me deu aquilo? O que nós temos para dar ao Senhor? Nós estamos apenas dando ao Senhor aquilo que veio dele primeiro para nós. A oferta é exatamente esse reconhecimento. O valor da oferta é isso, irmão. A oferta não é para enriquecer pastor, a oferta não é para fazer liderança ficar andando de jatinho para baixo, para cima. A oferta, ela faz parte de uma adoração a Deus, ela tem as suas aplicações das necessidades, mas o ofertante ele precisa entender o que é ofertar. E a expressão da oferta é exatamente isso, é entender: Senhor, o que eu estou colocando aqui, eu recebi do Senhor. Só estou apenas entregando aquilo que eu recebi do Senhor primeiro. O que eu teria para dar ao Senhor? Há um salmo que diz assim, Salmo 116, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Se nós pudéssemos falar assim, o que eu posso dar ao Senhor por todos os benefícios? Não há nada que possa às vezes comparar a tudo quanto o Senhor fez e faz por nós. E aí ele fala algo interessante nessa oração. Ele diz assim: somos estrangeiros e peregrinos na terra. Sabe de uma coisa? Nós chegamos aqui, final de 2024, mas tem muitos que não chegaram. Os peregrinos, muitos não viraram esse ano. Nós somos dessa terra peregrinos. Sabe o que significa isso? Nós não temos morada fixa aqui. Uma hora a nossa vida aqui passa, uma hora a nossa vida aqui se finda, e às vezes nós nos apegamos a tantas coisas dessa vida e deixamos de viver o melhor de Deus, que é a comunhão com Ele, que é a presença dEle. E às vezes nós nos apegamos a tantas coisas que vão ficar aqui. É por isso que a palavra Senhor diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que estão de baixo. Se já ressuscitamos com Cristo, se nós já ressuscitamos com Cristo, devemos pensar nas coisas de cima, ou seja, o nosso foco não pode ser mais essa vida aqui, mas o reino de Deus, a nossa vida com Ele, a nossa comunhão com Ele, para onde nós vamos. Estamos aqui de passagem como peregrinos nessa terra, mas como o povo peregrinou no deserto e estava na terra prometida, aquela terra prometida era apenas algo que apontava para uma terra muito melhor do que aquela. A verdadeira terra prometida não é ali a Palestina, aquela região ali, não. A verdadeira terra prometida é a terra que Deus reservou para aqueles que nele deposita a confiança. O novo céu e a nova terra. O homem perdeu isso. O homem perdeu isso. Adão perdeu o direito de viver no paraíso.
e por causa dele nós estamos peregrinando nesse mundo. Mas a nossa história de peregrino nesse mundo nos aponta para uma jornada que findará de forma gloriosa no novo céu e nova terra, se nós entendemos que devemos servir a Deus de todo o nosso coração. Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido. Quem duvida disso? Quem duvida que nossos dias aqui passam rápido como uma sombra? A pessoa pode viver 80 anos, 85 anos, 90 anos. Pergunta é: como é que foi? No fundo, se eu pudesse viver mais uns 100 anos aqui para estar junto com a minha família, com os meus amigos, não é verdade? É uma sombra que passa. E nós precisamos ter essa consciência dessa nossa realidade, vivemos melhor a nossa vida com foco em Deus e naquilo que nós podemos fazer, expressando a nossa gratidão a Ele. Muitas coisas eu creio que nós pensamos em fazer todo ano assim, né? A gente vira o ano do Senhor, esse ano eu quero fazer isso, a gente começa uma jornada, começa uma caminhada, começa uma corrida, aí um pouquinho está cansando, aí um pouquinho está desanimando, e a gente chega no final do ano: mas eu deveria ter feito muito mais. É sempre assim, nós deveríamos ter feito muito mais. Que Deus nos dê graça para virarmos o ano e fazermos coisas que nós não conseguimos fazer esse ano, se tivermos o plano de Deus, realizarmos no próximo ano, né? Sempre com o nosso coração agradecido a Deus. Amém? Que Deus possa nos abençoar e que esse coração agradecido de cada um de nós seja a razão para nós estarmos diante de Deus, cultuarmos a Deus. Fechando aqui, hoje eu estava pensando lá em casa, há pessoas que dizem assim: depois que eu comecei a ir para a igreja, as coisas ficaram tão difíceis, desanimam. Ah, não, depois que eu comecei para a igreja, as coisas vão ficar difíceis, aí desanima. E aí é o seguinte: o grande problema é que as pessoas vêm para a igreja para quê? Por que as pessoas vêm para a igreja? Aí eu vou para a igreja para melhorar de vida. O propósito de Deus, de Cristo Jesus para nós, não foi trazer para nós um mar de rosa. Ele nunca prometeu um mar de rosa para ninguém. Ele diz que a vida do cristão é vida de sofrimento aqui. E a gente vença por causa dele, porque ele nos salvou. E a salvação nossa tem que ser algo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Pode estar tudo ruim aqui, mas eu tenho certeza de uma coisa: Senhor, sabe por que eu não posso deixar o Senhor? Porque o Senhor me salvou. Eu não tenho outro caminho, para seguir, não tenho outro caminho para ir. Só o Senhor. Eu sou o caminho, dizer, a verdade e a vida. Se Ele diz que Ele é o caminho, o que nós vamos fazer? Na hora da luta, vamos abandonar o único caminho que pode nos levar para a verdadeira felicidade, que é a felicidade eterna? Se nós entendermos que é salvação, as coisas dessa vida a gente passa mais facilmente. Bem, vamos cantar um louvor ao Senhor. 736. Modestos
glorificando o nosso Deus, aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória, Senhor. O nosso coração transborda de alegria, de gratidão a esse Deus que cuida de nós, aleluia. Aleluia. O Deus dos deuses, a esse Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, nós amamos a Ti, seu Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, Jesus. Bendito seja o teu nome. Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Passamos por prova, Senhor Deus, mas Senhor. O Senhor nos sustentou. O Senhor nos ajudou. Glória ao Senhor. Por tudo que o Senhor vem fazer, em particular, Deus, na vida de cada um presente, Deus. Que vem dizendo, Pai, pela nossa família. Graças a Deus. O Senhor tem feito, o Senhor não tem deixado nada faltar, Deus. Nós te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito para todas as nossas vidas, meu Deus. Te bendizemos por tanto amor. O Senhor é bom, Senhor. Senhor. Louvemos o teu santo nome. Glória a Deus. Te bendizemos assim por tudo que o Senhor tem feito, pela graça que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Senhor. Pela tua salvação em Cristo Jesus. Bendito seja o Nós te bendizemos assim em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, maravilhoso Deus, nós queremos colocar diante do Senhor não somente as nossas vidas aqui, Senhor, mas aqueles que não puderem estar conosco nesta noite. Cada vida, Senhor, que por alguma razão, Senhor, não pôde estar conosco. O Senhor conhece, meu Deus, a necessidade, o que se passa com cada um dos teus filhos, alguns desanimados, alguns enfermos, alguns viajando. Senhor conhece cada um dos teus filhos, e nós colocamos, meu Deus, a vida de cada um deles diante do Senhor, para que da mesma maneira, Senhor, que o Senhor nos abençoou nesse culto, nesta noite, meu Deus, a tua graça possa alcançar os nossos irmãos, onde estiver os teus filhos, Senhor. Te louvamos, te glorificamos, ó Deus querido, por esse culto. Pedimos que o Senhor possa operar libertação na vida daquele que precisa de libertação. Pai, o nome do Senhor Jesus é uma torre forte para a qual o Senhor pode correr o necessitado e se abrigar em Ti. Ó Senhor Jesus, na autoridade do Teu nome, Senhor, nós repreendemos toda e qualquer enfermidade e toda opressão que escraviza as pessoas. Na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos
que haja nesse momento operação de libertação, operação de cura. Meu Deus, que o Senhor possa confirmar os sinais poderosos do Senhor, manifestando a tua presença, para que o teu nome seja engrandecido, seja glorificado. Receba o nosso culto, nos leve aos nossos lares guardados, ó Deus, protegidos pelo sangue de Jesus. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus eterno Pai, as doces e ternas consolações do Espírito Santo, repousa sobre todo o povo de Deus hoje, até a volta do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Os irmãos podem sentar. Estamos à disposição, irmãos, para orar por quem desejar receber oração. E estamos aqui, o irmão Luiz, para saber como é que vai ser, se o irmão vai estar aqui, se não vai. Então podemos confirmar na casa da mãe do Luli, os irmãos sabem onde é, em frente ao Miranda, às 10h30 nós vamos reunir ali, vamos cantar uns louvores, vamos adorar o Senhor, vamos glorificar o Senhor e vamos virar o ano. Cada um vira o ano de um jeito, né? Mas não tem nenhuma maneira melhor do que virar o ano de joelho diante do Senhor, agradecendo pelo ano que se findou e pedindo a Ele que continue conosco no novo ano, que nós não sabemos nem o que nós vamos enfrentar aí, mas sabe de uma coisa, se nós estivermos com Cristo, né, vamos ser vencedores, não é verdade? Amém? Fala, meu irmão. Gratidão, a gente tem que agradecer toda hora, mais uma vez. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Diego, lá da Vieira, sempre eu vim na alegria daqueles, mas sempre eu gostei de aqui, mas que me acolheu na hora que eu estava. Por isso que eu dou maior valor não pela igreja, que Deus, Amém. pelos irmãos que me acolheu. Amém.